França acusa o Mali de fracasso de ter se aproximado com a Rússia. Nós sabemos que nessa relação entre a França e o Mali, que já se esfriou há bastante tempo, a França ainda não superou a separação com o Mali. Lembrando que a França prejudicou muito a geopolítica, a política, a democracia e também a economia do Mali. E, inclusive, as forças francesas já estiveram no território do Mali, mas ainda assim eles não conseguiram acabar com os ataques terroristas do país. Então, neste vídeo, eu te peço para você se inscrever no canal, nesse botão vermelho aqui embaixo, que não custa nada, é totalmente grátis para você continuar recebendo informações e vídeos sobre o continente africano e também a sua essência. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente sempre trazer informações dignas a todos vocês sobre o continente africano. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos para o nosso vídeo. Tá? O vídeo, a matéria diz assim: França afirma que a insegurança no Mali demonstra o fracasso de sua estratégia de aproximação com a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da França afirmou esta quinta-feira que a decisão do governo militar do Mali de recorrer à Rússia e a grupos armados ligados a Moscou em busca de assistência de segurança para combater militantes islâmicos se mostrou um fracasso. Um bloqueio de combustível imposto por militares ligados à Al-Qaeda, que já dura 2 meses, praticamente paralisou Bamako, capital do Mali, pressionando o governo militar e aumentando a preocupação de que os jihadistas possam eventualmente tentar impor seu domínio sobre o país da África Ocidental. Então, pessoal, vamos explicar o que acontece neste exato momento. Né? Então, pessoal, olha só. As forças militares francesas ficaram mais de 30 anos no Mali, onde eles tinham uma missão de acabar com grupos terroristas ligados à Al-Qaeda, afiliados à Al-Qaeda no Mali. O território do Mali tinha aproximadamente mais de 60% do seu território invadidos pelas tropas jihadistas, os extremistas islâmicos. Então, esses extremistas colocavam em causa a segurança pública do Mali. Ou seja, havia vários ataques jihadistas dentro das principais cidades do Mali, tirando somente a capital, Bamako. Então, depois que o governo de Assimi Goïta assumiu a governação do Mali, a gente vê que acontece o contrário. Então, acontece o que, primeiramente, ele corta as alianças com a França e também retira as tropas francesas do seu país, da sua base militar. Né? Tinha as forças francesas, as forças da ONU e as forças americanas também. Todas essas forças foram retiradas do Mali. Então, durante esse período, nós vimos um aumento significativo de problemas de segurança lá no país. E a França não conseguia sanar esses problemas, não conseguia acabar com esses problemas. Então, ou seja, ao invés de diminuir a insurgência jihadista no período que a França estava lá no Mali, só aumentou. E esses grupos armados se armaram mais, tiveram mais armamentos, mais treinamentos. Ou seja, não mudou absolutamente nada. Após a chegada de Assimi Goïta em 2021, nós começamos a ver um cenário totalmente diferente. Expulsou os militares franceses e aproximou, Mali se aproximou da Rússia, e aí tivemos uma grande relação bilateral com o país do leste asiático.
Então, o que aconteceu aí? Aconteceu de que Mali começou a prosperar economicamente e também começou a resgatar locais em que havia aquela insurgência jihadista muito forte. Então, começou a ter uma certa liberdade para a população em certos locais do Mali. Mas só que nós sabemos que Assimi Goïta ele vem lutando progressivamente contra essas insurgências. Acabou o terrorismo? Claro que não no Mali. Por isso que nós vimos aqui, inclusive acabei de ler aqui, vários caminhões cisternas de combustível não foram bloqueados nas estradas e não chegaram até Bamako, a capital do Mali. A capital do Mali não é a principal produtora de petróleo do país. São outros lugares, são outras regiões do país. Então, esse combustível precisa vir até a capital, e por isso, se os jihadistas, se os terroristas barrarem uma determinada estrada, esse combustível não acaba chegando. E agora o governo francês diz que fracassou a relação com a Rússia. É um absurdo total. Tá? Vamos voltar aqui ao nosso texto, que diz ainda assim: estamos acompanhando a situação de segurança no Mali com mais atenção e genuína preocupação, diz aí o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores franceses. Né? O que eu poderia acrescentar é que podemos ver que a presença contestada da Rússia ou das forças a ela associadas no Mali não garante de forma alguma a segurança das mulheres e dos homens malianos. Igualmente, quando as tropas francesas estiveram lá no Mali, a segurança estava cada vez mais prejudicada. O porta-voz do Mali fala, do governo francês, fala como se com a França tivesse sido diferente, quando na verdade não é. Era muito pior ainda. Né? O porta-voz do Ministério das Comunicações do Mali não respondeu de imediato ao pedido de comentário. As insurgências islâmicas no norte e a instabilidade política alimentaram mais de uma década de turbulência no Mali, culminando numa série de golpes de Estado em 2020 e em 2021 que levaram ao poder um governo liderado por militares. O governo liderado pelo atual presidente do Mali, cessante, Assimi Goïta. Durante mais de uma década, a França enviou tropas às regiões do Sahel. A partir de 2012, quando o Mali solicitou a intervenção da antiga potência colonial para impedir que os militantes islâmicos tomassem controle da sua capital, Bamako. Né? Então, ou seja, desde 2012, onde nós vimos que tivemos que os militares franceses tentaram impedir que os militares islâmicos tomassem a capital, Bamako. Os franceses foram eventualmente forçados a deixar a região após uma onda de sentimento anti-francês alimentada em parte por Moscou. Assimi Goïta, o atual líder militar do Mali, tomou o poder e prometeu reverter a situação contra os militantes. Seu governo, então, adotou uma estratégia de romper a cooperação em defesa com a França e dos Estados Unidos, passando a se apoiar a Rússia. A França ainda mantém uma embaixada em Bamako, que se concentra principalmente em fornecer serviços consulares para cerca de 4 mil franceses registrados no país. O destino e a segurança deles são, obviamente, uma das nossas prioridades. Então, diz aí o governo da França com relação a isso. Né? A França está com dor de cotovelo realmente porque perdeu espaço dentro do Mali. Simplesmente por isso. Porque no período que a França teve no Mali verdadeiramente, ainda assim existiam muitos conflitos jihadistas de maior incidência em grandes regiões, como principalmente no norte do Mali,
onde tem onde tem o deserto do Saara, né? O deserto do Saara no norte do Mali. Então, onde tem grandes grupos terroristas e é também onde é produzido grande parte do petróleo maliano. Então, ou seja, a França está acusando o Mali de fracasso com a Rússia, mas na época dela era pior ainda, onde as pessoas não tinham condições de vida. E falando isso também, a economia do Mali estava totalmente quebrada, estava totalmente esfacelada. E nós vimos que, a partir da relação com a Rússia, muita coisa se organizou. Mas, claro, ainda falta muita coisa para melhorar no Mali, nessa relação com a Rússia. Não existe uma relação bilateral perfeita. Sempre vai ter problemas. E com a França, Mali não tinha nem chances de desenvolvimento. Agora, quero saber de vocês. O que é que vocês acham dessa acusa, né, do governo francês com relação ao Mali e nessa relação com a Rússia? Deixa aqui nos comentários, sabendo que o teu comentário é muito importante. E, por favor, não esqueça de você se inscrever no canal, que me ajuda em muito. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E, com certeza, a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais. Fui!